Hoje eu vou te ensinar como fazer um pão de fermentação longo usando apenas 4 ingredientes e aquele fermento biológico seco que você encontra em qualquer supermercado. Eu gosto dessa receita porque, além de saborosa, uma massa que fermenta por muitas horas, ela acaba passando por transformações naturais que vão ajudar a quebrar parte dos carboidratos e das proteínas, como o glúten, que está presente na farinha de trigo. Por isso que muitas pessoas acabam tolerando melhor os pães de fermentação longa do que quando comparado aos pães industrializados tradicionais. Isso não significa que o glúten desaparece, gente, nem que o pão passa a ser indicado para quem tem doença celíaca, mas significa que o tempo de fermentação ele pode sim fazer uma diferença importante na forma como esse pão é digerido, principalmente por aquelas pessoas que sentem que o pão pesa no estômago depois que comem. Então, em uma tigela, a gente vai misturar 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de sal, eu sei que parece muito, mas o sal ajuda na fermentação, 5 gramas do fermento biológico seco, que dá meio pacotinho daquele que a gente compra no mercado, mistura bem com a mão e depois acrescenta 330 gramas de água morna e mistura com a mão mesmo até você conseguir unir toda a farinha nessa água. Agora a gente vai precisar sovar essa massa por 5 minutos. Não é meia hora, gente, só 5 minutinhos. O objetivo aqui é apenas deixar a massa mais lisinha e ativar o glúten. Eu gosto de posicionar a tigela no quadril e aí assim eu consigo ter mais força para sovar. Depois que você sovar, você vai precisar pegar uma espátula. Essa aqui é super cara, gente. Mentira, eu compro em loja de material de construção, é uma espátula da Tigre. Aí o que você vai fazer? Pega essa espátula e empurra a massa de cima para baixo e vai trazendo ela para frente. Então o movimento é: pega a massa de cima, empurra para baixo e vem com ela para você. Isso vai fazendo com que a massa vire uma bolinha bem lisinha. A ideia é organizar essa bolinha e deixar ela bem justinha. Depois a gente vai cobrir essa tigela e vai deixar num lugar quietinho, de preferência onde não tem mudança de temperatura. Eu deixo dentro do forno mesmo, desligado, óbvio, por pelo menos 18 horas, para essa massa conseguir fermentar. É justamente nesse período que acontece a mágica. A massa, ela desenvolve sabor, aroma e uma estrutura muito melhor. Depois da fermentação, você vai ver que a massa quase que triplica de tamanho. Aí a gente vai transferir essa massa para uma bancada enfarinhada. Eu aqui vou dividir em duas partes, porque eu quero mostrar para vocês que dá para assar numa forma comum e na panela de ferro, que é a forma tradicional para ter um pão parecido com aqueles de pão de fermentação natural. E aí, com delicadeza, a gente faz uma bolinha e transfere essa bolinha para um papel antiaderente. Para fazer o corte no pão, eu uso a pontinha de um bisturi. Eu faço um corte único a 90 graus e aí depois um novo corte no mesmo lugar a 45 graus. Se você não tiver algo afiado como um bisturi, você pode fazer com uma tesoura de cozinha mesmo. Aí você pode fazer piquezinho ou um corte único. Cobre o pão com um pano de prato limpo e deixa descansar por mais 30 minutinhos. Enquanto isso, você vai pré-aquecer o seu forno a 250 graus. Se você for assar na panela de ferro, você precisa pré-aquecer o forno já com a panela lá dentro. A panela tem que estar quente. E aí, para ajudar o pão a crescer, a gente vai precisar usar vapor. Na forma tradicional, colocar cubinho de gelo e uma forminha de silicone. Já na panela de ferro, coloca os cubos de gelo entre o papel e a panela. Tampa a panela e aí agora os dois vão assar por 30 minutos. Depois desse tempo, o pão que foi assado na forma, ele já tá assado e pronto para consumir. Já o da panela, você vai precisar tirar a tampa e aí devolve pro forno por 15 minutos. Mas aí agora você abaixa o forno a 200 graus para não queimar o seu pão. A ideia aqui é só deixar ele douradinho. Depois de assado, os pães eles precisam descansar por pelo menos 30 minutos. Eu sei que dá vontade de cortar imediatamente, mas esse tempo é importante porque o interior do pão ele ainda tá terminando de cozinhar. E aí agora chegou a melhor parte, o teste. Os dois pães cresceram muito bem. Você percebe que por dentro eles são extremamente parecidos, eles ficam macios. A principal diferença tá na casca. O pão que a gente assou na forma tradicional, ele fica mais duro por fora, enquanto que o da panela ele ganha uma crocância maior, quase que lembra um pão francês. No sabor, os dois ficam muito parecidos, lembrando aquele pão italiano vendido na padaria. Ele não tem a acidez característica da fermentação natural, mas eles entregam uma excelente textura, muito aroma e o resultado, gente, vale cada minuto da sua espera. E é isso, a tua receita tá pronta. Bom apetite!